Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Glória a Deus, aleluia. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Enquanto isso, pode dizer glória, pode dizer aleluia. Deus tem uma mensagem especial para o seu coração hoje. Glória a Deus. Lucas 7, 36. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um perfume, e estando atrás de Jesus aos seus pés, chorando, molhava-os com as suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava e os ungia com o perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é que a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Então, tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando para a mulher, disse Simão: vês tu essa mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para os pés, esta porém molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Então me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse culto. Que o Senhor venha falar em nossos corações, que o Senhor cresça e eu diminua nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem, nesse contexto, Jesus ele é convidado para um jantar. Ele é convidado para ir à mesa, a ir à casa de um fariseu chamado Simão. Era um jantar formal, um jantar religioso. E o que mais me chama a atenção aqui, irmãos, trazendo esse contexto, que na cultura da época existiam algumas regras. Quando você convidava pessoas para irem jantar na sua casa. E nessa regra do judaísmo, o anfitrião tinha que fazer 3 coisas. E a primeira delas era receber com um beijo, lavar os pés do convidado e ungir com óleo. Essas eram as 3 coisas fundamentais
que aquele anfitrião tinha que fazer. Mas, irmãos, lendo aqui essa passagem, nenhuma dessas honras foi dada a Jesus. Nenhuma dessas honras foi dada a Ele. Como se Ele tivesse ali apenas por educação. Como se Ele tivesse ali, não por respeito, apenas por estar ali, como um convidado qualquer. Irmãos, em meio àquele ambiente, imagino eu frio, um ambiente religioso, em meio a tudo aquilo, entra uma mulher. Glória a Deus, aleluia. Uma mulher que não foi chamada, uma mulher que não foi convidada, imagino eu uma mulher que não era bem-vinda ali. Não era bem-vinda ali naquele meio. Uma mulher conhecida como uma mulher pecadora. Todos que estavam ali à mesa sabiam quem ela era, sabia dos pecados que ela tinha, e aquilo causou um desconforto. Mas mesmo assim ela entrou. Mas mesmo assim ela entrou naquele lugar. Não com palavras, nem com explicações. Mas ela entrou com um vaso de alabastro. Douglas, consegue colocar para mim, por favor, a foto? Glória a Deus. Quer colocar o fundinho também? Dando um pouco de eco. Glória a Deus. Irmãos, aquela mulher, ela entrou com um vaso de alabastro. E o que era um vaso de alabastro? Era uma pedra fina, bonita e muito valiosa. Naquele tempo eram guardados perfumes caros. Tinha muito valor naquele vaso. Para você ter uma noção, valiam até 300 denários aquele vaso, equivalente a 1 ano de trabalho. Imagino eu, ela indo comprar esse vaso, e a moça perguntando: mas você quer quanto? Não, eu quero tudo. Não, mas é 1 ano de trabalho. Eu quero tudo. Porque esse vaso é para alguém especial. Esse vaso de alabastro é para alguém especial. E o que Deus colocou no meu coração sobre esse vaso, irmão, um detalhe importante: era um vaso que não tinha tampa. Para você abrir aquele vaso, para você usufruir daquilo que tinha dentro, era necessário quebrar. Não tinha como, nossa, só um pouquinho. Não, era necessário quebrar. E aqui começa a minha pregação. Um texto muito conhecido, que Deus colocou fortemente no meu coração. O que tinha no vaso de alabastro? A Bíblia diz que tinha perfume, mas Deus colocou algo no meu coração. Tinha muito mais além do perfume. Glória a Deus, aleluia. O que tinha nesse vaso de alabastro? Por que aquela mulher levou aquele vaso? E a primeira coisa que tinha naquele vaso de alabastro, o vaso carregava um passado que precisava ser quebrado. Aqui no versículo 37 diz: uma mulher da cidade, uma pecadora. Aquela mulher era conhecida pelos seus pecados.
por suas iniquidades. E na cultura judaica, alguém como ela não podia chegar perto de uma pessoa judaica. Quanto mais tocar naquela pessoa, ela não podia fazer aquilo. Mas ela não deixou o passado impedir de ir até Jesus. Aquele vaso carregava o passado que precisava ser quebrado. E quando ela chega até Jesus, irmão, com aquele vaso, ela quebra aquele vaso diante dele. Ela quebra aquele vaso. E no mundo espiritual, ela quebrando aquele vaso, ela estava dizendo: eu não carrego mais isso comigo, eu não carrego mais o passado comigo, eu entrego tudo aos seus pés. Eu entrego tudo aos seus pés. Aleluia! Irmãos, aquele vaso representava muito mais do que um objeto de valor. Era tudo que ela tinha e era tudo que ela foi. Aquilo ali representava o passado dela. E quantas vezes nós estamos carregando vasos fechados em nossa vida, cheios do passado, passados mal resolvidos. Eu não sei que vaso que você está carregando. Vaso de trauma, vasos de orgulho, e está com você guardado, está com você escondido, cheio de pecado, cheio de dor. O que tem dentro desse vaso? O que tem dentro desse vaso? Mas nessa noite, Jesus está dizendo: chegou a hora de quebrar esse vaso. Chegou a hora de trazer esse peso, de quebrar esse peso, de pegar todos esses traumas, todas essas dores, tudo aquilo que está dentro desse vaso e deixar quebrar os pés de Jesus nessa noite. Está na hora de quebrar esse vaso. O que tem nesse vaso? Naquele vaso tinha todo o passado dela. E ela chega até Jesus e quebra aquele vaso. Segunda coisa que tinha naquele vaso, irmãos: o vaso tinha um valor que revelava o verdadeiro amor. Aqui no versículo 46 diz: tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com perfume. Como a gente falou, como nós falamos no começo, na cultura judaica era obrigação do anfitrião um beijo como sinal de respeito, lavar os pés como sinal de honra, e um pouco de óleo como sinal de acolhimento. Mas o Simão não fez nada disso. O Simão estava preocupado com outras coisas. Jesus estava na casa, mas ele estava preocupado com outras coisas. Mas aquela mulher, sem conhecer nada de cultura judaica, ela fez muito mais do que a formalidade. Ela beijou os pés de Jesus. Ela lavou os pés com lágrimas. E ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E o óleo, ela derramou tudo aos pés de Jesus. Ela derramou tudo aos pés de Jesus. Enquanto o religioso estava lá preocupado com outras coisas, ela se entregou. Enquanto Simão, ele olhava só para si,
ela se derramou diante de Jesus. Ela se derramou por completo. E muitas vezes a nossa vida é assim. Nós ficamos preocupados com tantas coisas. Com tantas coisas. Nós vimos a igreja, louvamos, vimos a palavra. Nós ficamos preocupados com muitas coisas. Mas será que nós estamos aos pés de Jesus? Será que nós estamos entregando tudo para Jesus? Será que nós estamos fazendo como ela, se derramando e se entregando para Jesus? O que tem dentro desse vaso? O que está no seu vaso? E às vezes entregamos para Deus o que sobra. Ah não, eu tenho um tempinho aqui, é o que sobrou. Não, aquela mulher não estava preocupada com quem estava olhando, com cara feia. Ela não estava preocupada, não, eu sou uma mulher. Não estava preocupada com nada. Ela só via Jesus na frente e ela se prostrou diante dele. E ela se prostrou diante de Jesus com um amor sincero, com um amor verdadeiro diante de Deus. Ela se prostrou. E nessa noite Jesus está aqui. E Ele está te convidando a se derramar diante dele, a se prostrar diante dele nessa noite, a quebrar esse vaso. Irmãos, quebra esse vaso do orgulho, quebra esse vaso da dor, quebra esse vaso do passado, quebra na frente de Jesus e fala: Jesus, eu te entrego tudo essa noite, eu te entrego tudo. Irmãos, ela entregou tudo que ela tinha, ela entregou o melhor que ela tinha, o melhor. O vaso revelava o amor, o verdadeiro amor. Como que está o nosso amor por Jesus? Como que está? E terceira coisa que tinha no vaso. O vaso liberou adoração de verdade, com lágrimas e com humildade. Irmãos, em Lucas 7,38 disse: chorando, começou a regar os pés com lágrimas, enxugava-os com os cabelos e beijava os pés que ungiam. E Deus falou fortemente no meu coração. Falou: Luiz, não adianta você ir para o culto, não adianta você falar assim: não, Jesus está comigo, se não tiver lágrimas. Se não tiver lágrimas, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, com lágrimas. Tem algo que o pastor Júnior falou uma vez, e isso marca meu coração. Que ele estava vendo uma Bíblia antiga do pai dele, e tem coisas ali que não dava para ler, porque estava com lágrimas. Porque estava manchadas de lágrimas. Ah, o mundo mudou, a geração mudou, mas não, que nunca nos falte lágrimas, que nunca nos falte lágrimas na presença de Jesus, porque nossas lágrimas vão subir direto do céu. Ela entrou lá, ela não falou nada, mas ela apenas chorou, e quando ela chorou, o céu ouviu o choro dela, o céu vai ouvir o seu choro, o céu vai ouvir aquilo que está passando nessa noite. Comece a orar, comece a orar com lágrimas, aleluia! Aleluia! Irmãos, às vezes você quer ter um relacionamento com Deus, mas está faltando lágrimas, está faltando se entregar de verdade. A mulher entrou, e ela não disse uma palavra, mas o gesto dela, o gesto que ela teve, ela chorou. Ali na hora ela começou a enxugar com os cabelos os pés de Jesus. Enquanto todos estavam preocupados com tantas coisas na correria ali, arrumando a mesa, ela entrou, ela falou: não, estou entregando o meu melhor para Deus.
Nós temos que entregar o nosso melhor para Jesus. Entregar o nosso melhor. E eu fico triste, às vezes muitos jovens não querem saber de Deus. E às vezes falam, não, eu quero saber de Deus quando tinha 50 anos. Não, irmão. Deus me chamou, eu tinha 17 anos. Com 18 anos eu fui consagrado pastor, porque eu não sabia tudo, mas eu queria dar o melhor, eu queria dar vigor, eu queria ter disposição. Não, eu não quero ficar com 50 anos para dar o melhor, eu vou dar agora o melhor. Eu quero entregar agora tudo aos pés de Jesus. Ela não se preocupou com quem estava olhando. Não se preocupa com quem está olhando. Não se preocupa à sua volta. Comece a se entregar verdadeiramente para Deus. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Deus está nessa procura. Gente que não vive de aparência, mas que derrama a vida inteira aos pés de Jesus. Que derrama a vida inteira. Aquele vaso tinha muito valor, mas ela quebrou, porque ela estava diante a todo o valor. Irmão, seu trabalho pode ter valor, aqui esse mundo pode ter valor, mas a sua salvação tem todo o valor. Tem todo o valor. E para a gente finalizar, irmãos, a Bíblia diz que o vaso se quebrou. Se quebrou, ela chorou, se entregou para Jesus. Mas quando aquele vaso se quebrou, o perfume começou a subir. Aleluia! Quando aquele vaso se quebra, aquele perfume começa a encher a casa. Que imagine aquele vaso cheio de perfume. Quando ela quebra os pés de Jesus, o perfume começa a subir. Sabe o que isso quer dizer? Em Mateus 26:13 diz: o que ela fez será contado em todo lugar onde o Evangelho for pregado. A Bíblia não diz nem o nome dela, mas estamos falando dela hoje, porque o perfume subiu. Irmãos, os fariseus sumiram da história, mas essa mulher virou exemplo de fé e de adoração verdadeira para nós. E eu orando e meditando nessa palavra, Senhor, que eu tenha pelo menos 1% dessa adoração, 1% dessa fé que ela teve. E hoje você pode ter entrado aqui, muitos com vasos do passado, vasos do orgulho, vasos da religiosidade, vasos da dor. Que vaso que você entrou aqui nessa noite? O que você tem dentro desse vaso? Mas quer uma notícia? Jesus está aqui nessa noite. Assim como estava lá, Jesus está aqui. E sabe o que Ele não rejeita? Um coração quebrantado. Irmãos, Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele estava ali naquela mesa, e aquela mulher chegou com o coração quebrantado. Falou, para. Deixa eu dar atenção aqui para ela. E nessa noite, o que você vai fazer com esse vaso que está nas tuas mãos? Você tem duas opções. Ou você pode ir embora ainda com esse vaso cheio, ou nessa noite você pode quebrar aos pés de Jesus. Nessa noite Deus te convida a quebrar esse vaso aos pés de Jesus, aos pés do altar nessa noite, e se entregar verdadeiramente. Falar: Jesus, eu quebro o meu vaso nessa noite, eu quebro tudo aquilo que está me impedindo de avançar, eu quero restauração, eu quero força, eu quebro o meu vaso em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Irmãos,
Deixa o perfume invadir esse ambiente aqui. Quebra esse vaso. Quebra esse vaso. Se entrega, se derrama aos pés de Jesus. Que sua vida vai ter restauração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus.